E aí pessoal, olha quem tá aqui, eu mesmo, Pastor Raul. Tô aqui mais uma vez para trazer um Little Drops para vocês. Então vamos parar de conversa fiada e vamos para o que interessa. Vamos para Little Drops, vamos para a palavra. A palavra de hoje está lá em 1 Coríntios 9, versículos 20 a 22. Vamos ler comigo. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem abaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Pessoal, essa palavra aqui ela é muito conhecida das Sagradas Escrituras. Muitos tentam usar essa palavra para quê? Para justificar pecado, para justificar ter uma vida desregrada. Porque aqui eles dizem que o apóstolo se envolveu em pecado para estar junto com os pecadores. Nada mais absurdo. Nós vemos aqui o seguinte: o apóstolo ele procedeu para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei. Ou seja, ele chegou e se comportou como judeu. Ele não seguiu a lei, ele não colocou a lei como condição para a salvação, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ou seja, ele não se colocou debaixo da autoridade da lei, mas ele agiu como eles, ele se comunicou da maneira correta, ele foi lá e se comunicou com aqueles que viviam pela lei da maneira com a qual eles entendessem. Não adianta você chegar para alguém, pessoal, nós temos que entender que o apóstolo colocou dessa maneira, que não adianta você chegar num determinado grupo, com um determinado pessoal, e querer se comunicar da nossa maneira, querer se comunicar de uma maneira diferente. Não, nós temos que nos comunicar da maneira como aquele pessoal se comunica. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Ou seja, ele foi lá para o perdido, ele foi lá para o gentio, e ele pregou Cristo para os gentios. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ele se manteve na lei de Cristo. Ele não se desviou, ele não pecou, ele não cometeu erro, mas ele fez como Cristo. Cristo foi lá na casa de Zaqueu, sentou à mesa com ele, com publicanos, prostitutas, errados, mentirosos. Cristo foi lá e sentou com eles. Sentou com eles, conversou com eles. E nós temos o registro na passagem que Zaqueu veio e falou: olha, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por quê? Porque ele se arrependeu. Se arrependeu enxergando o exemplo de Cristo. Jesus veio para aqueles que estão doentes, pessoal. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Pessoal, o que essa palavra está dizendo é que nós temos que aprender a nos comportar em cada lugar. Como, por exemplo, eu vi aqui outro dia, eu estava vendo um evangélico esbravejando na internet em relação a homossexuais. Você não vai cometer o pecado do homossexualismo, mas você vai respeitá-lo em primeiro lugar como pessoa. Você vai com amor primeiro e acolher essas pessoas. Coloque-se no lugar de qualquer um. Você está lá no teu cantinho sossegado, você não conhece a palavra de Deus, chega um louco falando um monte de impropério para você, falando que você vai para o inferno, que você é um sujo, que você é um lixo. O que você vai fazer com ele? Você vai pôr para correr. Mas o Espírito Santo trabalha da maneira que Jesus trabalha. A mulher adúltera, trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada. O que Jesus fez com a mulher adúltera? Vem cá, não. Quem não tiver pecado, mete o primeiro paralelepípedo na orelha dela. Vai fundo. Ninguém pode fazer. Primeiro ele protegeu. Então nós temos que proteger. E aí o Senhor mandou ela ir, mas para ela não pecar mais. Jesus pregou a mudança de pecado? Pregou. Mas ele se colocou de uma maneira na qual as pessoas entenderam. Jesus mostrou na prática o que é a lei de Cristo. Jesus mostrou na prática, pessoal, o que é o amor dele.
E é isso que a gente tem que se preocupar. Nós temos que nos fazer judeus em meio à lei. Então nós temos que ir lá, nós temos que saber como nos comportar em meio aos governantes, nós temos que saber nos comportar em meio às pessoas mais simples, nós temos que falar a língua deles, não cometer os pecados deles, mas falar a língua deles. E é esse o Little Drops que eu quero deixar para vocês. Esse é o Little Drops, onde o apóstolo falou: procedi para com os judeus como um judeu, a fim de ganhar os judeus. Ou seja, ele se vestiu a caráter, ele foi até o lugar onde os judeus se reuniam, usou da linguagem que os judeus entendiam para ganhá-los. E é isso que a gente tem que aprender, a usar a linguagem daquele que nós estamos conversando. Não cometer os pecados deles, mas a gente tem que aprender a falar na língua deles, falar de uma maneira que eles entendam o evangelho, porque essa sementinha o Espírito Santo vai regar e vai fazer crescer. Então esse foi o nosso Little Drops, nosso bate-papo, nossa mensagem dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Se inscreve no canal, dá joinha nesse vídeo que é importante pra gente. Deixa teu comentário aí embaixo, compartilha esse vídeo, deixando comentário. Eu amo ver a mensagem de vocês, eu amo ver os recadinhos de vocês pra gente. Então fiquem com Deus, até semana que vem, amo muito a vida de vocês.